Eu estou aqui na sede do Ministério Público Estadual, comigo o Procurador-Geral de Justiça, Alfredo Gaspar de Mendonça Neto. Doutor Alfredo, obrigado pela sua presença aqui no Bora Nordeste. Antes de a gente falar sobre os temas específicos, vamos começar explicando o papel do Ministério Público, porque tem muita gente que até hoje não sabe do que se trata, né? Para que serve o Ministério Público? Luiz, é uma satisfação grande poder bater esse papo e falar sobre a minha instituição, que é o Ministério Público. O legislador, quando construiu democraticamente a Constituição de 1988, colocou nessa instituição chamada Ministério Público uma série de prerrogativas para a defesa do cidadão. Isso é o mais importante, é o cidadão ter o conhecimento que o Ministério Público ele defende o seu direito. Defende o direito à saúde, o direito à educação, o direito à segurança pública, o direito da criança e do adolescente, o direito do idoso, dos hipossuficientes, são aqueles que podem menos, por exemplo, as pessoas portadoras de necessidade, aqueles que estão desvalidos dos principais instrumentos básicos de sobrevivência com dignidade. Enfim, o Ministério Público protege o meio ambiente. Nós temos essa instituição plural que ela visa, acima de tudo, garantir a cidadania. De que forma a população pode ter acesso ao Ministério Público? Olha, além da ida pessoalmente para falar com o membro da instituição diretamente no seu local de trabalho, nós temos os telefones de contato e temos o nosso site com os canais de comunicação. E eu sempre gosto de dizer, não existe nada melhor do que o contato pessoal, do que o olhar num problema fisicamente falando e pessoalmente tratando de soluções. O promotor de justiça, o procurador de justiça, eles têm muita satisfação em prestar esse atendimento e indicar soluções possíveis. Bom, doutor, vamos falar de temas mais específicos agora. Tem o caso Pinheiro Mutange Bebedouro, né, que o Ministério Público desde o início está se fazendo presente. Agora, como é que estão as ações do MP em relação a esse caso? No início de 2019, o Ministério Público e a Defensoria Pública, diante desse evento que podemos chamar de terremoto, que ocorreu lá em fevereiro e início de março, as rachaduras e descontinuidades de um bairro do Pinheiro foram devidamente registradas, forçando a um estudo a nível nacional e até internacional do que estava ocorrendo no solo da região. No decorrer desse estudo, ficou constatado que a questão não era restrita apenas ao bairro do Pinheiro, mas também ia a extensão ao bairro de Bebedouro, ao bairro do Mutange e uma parte do bairro do Bom Parto. A partir daí, o Ministério Público e a Defensoria, com o aprofundamento dessas investigações, impetraram uma ação de grande porte, identificando esse evento como causa antrópica, ou seja, com a participação do homem, e colocando a mineradora Braskem como responsável por esse evento que ocasionou essas rachaduras e o comprometimento de milhares de moradias, forçando a evacuação de uma parte da população. Entramos com essa ação no Poder Judiciário do Estado de Alagoas, solicitando o bloqueio de mais de 6 bilhões e 700 milhões. Tudo isso visando a reparação dos danos das pessoas atingidas. Afinal de contas, eram vidas em risco, o comércio com um verdadeiro caos e atingido economicamente de forma definitiva, as pessoas com laudos de suas residências e seus estabelecimentos dizendo que lá não podiam permanecer, e nós entramos com essas ações e tivemos esses dois êxitos: a não possibilidade de distribuição do lucro da empresa, como também um bloqueio de mais de 3 bilhões. Para nossa surpresa maior, o Tribunal Regional Federal disse que a atribuição para essa questão teria que ser do Ministério Público Federal e a competência ser da Justiça Federal. Então agora está tudo na esfera federal. Retirando da atribuição do Ministério Público e da Defensoria Pública estaduais, ambos, essa
atribuição. E a competência da Justiça Estadual foi deslocada para a Justiça Federal. Mas é uma decisão definitiva, doutor? Nesse momento, a única coisa que nós não recorremos, e aí foi uma decisão do Ministério Público Estadual e da Defensoria Pública, foi a questão de competência. Porque para nós pouco importa se a competência é estadual ou federal. O que nós queremos é uma caneta que bloqueie o dinheiro da empresa causadora e repasse em forma de indenização à população atingida.